Sabe aquela sensação de que a nossa cabeça simplesmente não para? Aquela luta constante para tentar silenciar certos pensamentos? Pois é, quase todo mundo já passou por isso. E na maioria das vezes, parece uma batalha perdida. Hoje a gente vai entender por que essa tentativa de controlar a mente na marra quase nunca funciona. Para começar, é importante reconhecer esse cenário. Às vezes a nossa mente parece um verdadeiro caos, né? Um fluxo sem fim de ideias, preocupações, memórias, tudo junto e misturado. Dá uma sensação de esgotamento, como se a gente estivesse num verdadeiro inferno mental. Uma boa forma de imaginar isso é pensar numa televisão que nunca desliga. Fica ali, passando de um canal para o outro sem parar. Drama, comédia, terror e o pior, a gente parece estar sem o controle remoto na mão. É mais ou menos essa a sensação de ter a mente produzindo pensamentos em série, sem nenhuma trégua. Ok, agora a gente entra no ponto central da questão. Existe um paradoxo muito curioso quando o assunto é controle mental. Acontece que a própria luta contra um pensamento acaba dando mais força para ele. Parece estranho, né? Mas a forma como a nossa mente funciona explica isso direitinho. E aqui está o pulo do gato. Pensa só, para conseguir entender uma ordem do tipo não pense em tal coisa, o que a mente precisa fazer primeiro? Exato, ela tem que criar a imagem daquilo que deve ser evitado. Só que aí, já era. O pensamento já foi criado, já está ali, presente. Então, o que acontece na prática quando a gente tenta forçar a barra? Quando a gente diz para si mesmo, para de pensar nisso agora. O resultado é que acabamos entrando num ciclo vicioso que, em vez de trazer paz, só aumenta o barulho lá dentro. E esse ciclo aqui ilustra isso perfeitamente. Primeiro a gente tenta suprimir o pensamento. Só que essa própria ação exige que o nosso foco esteja exatamente naquilo que a gente quer evitar. E o resultado? O pensamento ganha mais destaque, mais força. Ou seja, a nossa luta acaba alimentando o problema. E isso nos leva a uma distinção que é, fundamental. Se o controle na base da força não funciona, qual seria a alternativa? A resposta está em entender a diferença entre tentar controlar e aprender a regular. O controle, nesse contexto que a gente está falando, é essa abordagem de combate. É como se a gente tratasse os nossos pensamentos como inimigos que precisam ser derrotados, reprimidos, escondidos de qualquer jeito. É uma verdadeira guerra contra a própria mente. A regulação, por outro lado, é uma habilidade. Não se trata de eliminar nada, mas sim de observar, de entender como os pensamentos surgem e de aprender a interagir com eles de um jeito mais inteligente, sem entrar em conflito. É como aprender a navegar nas águas de um rio em vez de tentar parar a correnteza. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem a luta, a força, a tentativa de eliminar. Do outro, a observação, a compreensão e a navegação. A primeira abordagem só gera mais tensão. A segunda abre um caminho para mais tranquilidade e flexibilidade. E claro, ficar nessa guerra constante contra a própria mente tem um preço. E ele costuma ser bem alto. Não é só algo que não funciona, é algo que pode ser bem prejudicial. Vamos ver as consequências dessa batalha. Um dos efeitos mais curiosos é que a gente começa a ter medo da nossa própria mente. Surge uma nova camada de ansiedade, a preocupação com o que a gente pode vir a pensar. Isso nos deixa num estado de alerta constante, sempre de guarda contra o próximo pensamento inimigo. E os custos são bem concretos. Essa luta drena nossa energia, causa um cansaço mental e até físico. A mente fica mais rígida, perde aquela flexibilidade para lidar com os desafios do dia a dia. E claro, a ansiedade geral aumenta, porque se vive num estado permanente de conflito interno. Um exemplo perfeito disso é quando a gente se esforça para manter o foco. A preocupação em não se distrair pode ficar tão grande que ela mesma acaba virando a principal distração. O esforço para controlar a atenção acaba sabotando a própria atenção. É um paradoxo. E para colocar tudo isso em perspectiva, olha só esse dado. Estima-se que algo entre 80% e 90% dos nossos pensamentos diários são repetitivos e, na real, inúteis. Agora imagina o gasto de energia que é tentar controlar esse volume todo de atividade mental. É uma tarefa impossível, exaustiva. Certo. Então, se a luta não é a resposta, qual é o caminho? Vamos explorar uma nova abordagem. Uma que troca o campo de batalha por um jardim para ser cuidado. E o ponto principal aqui é que não se trata de desistir ou de se tornar passivo, de jeito nenhum. Pelo contrário, é uma mudança de estratégia, uma abordagem ativa, inteligente. É substituir a força bruta pelo cuidado, pela curiosidade, pela autoobservação. A conclusão fundamental de tudo que a gente viu é esta.
Pensamentos simplesmente não respondem à força de vontade. Eles não são músculos que a gente contrai ou relaxa quando quer. Tentar fazer isso é simplesmente ignorar como eles funcionam. No entanto, eles respondem a alguma coisa. Eles são influenciados pela nossa atitude. Quando a gente para de lutar e começa a observar com mais curiosidade e a cuidar do nosso ambiente mental, as coisas começam a mudar. A tensão diminui. E essa frase resume tudo muito bem. Aceitação aqui não significa se conformar ou desistir. Significa reconhecer a natureza da mente. É parar de brigar com a maré e aprender a surfar as ondas que aparecem. Para a gente finalizar, fica esta reflexão no ar. E se o grande objetivo nunca foi o silêncio absoluto? E se a verdadeira habilidade for aprender a escutar o que a mente tem a dizer, sem tanto julgamento, sem pânico, para só então escolher, com calma, em quais pensamentos vale a pena embarcar? Talvez a resposta esteja na escuta e não no silêncio forçado.